Dia, amada igreja. Amém. Bom tê-lo aqui conosco, bom ter, a sua atenção aí em casa, no conforto do teu sofá, ou quem sabe a mesa do café, privilégio, assistir o culto na mesa da cozinha, tomando aquele café, compartilhando o amor de Cristo. Tenho vontade de um dia fazermos um culto, com uma grande refeição. Será que vamos conseguir? Enquanto nos alimentamos, louvores sendo cantados, aqueles louvores, eles dizem, vamos cantar esse louvor, aí canta aquele louvor. Vi aquele vídeo que você mandou daquele época de culto, de congresso, um violão, voz e violão, e a igreja toda participando, as coisas vão evoluindo e nós precisamos sim acompanhar esta evolução, mas não podemos perder a essência, não podemos perder a reverência, não podemos deixar de entender que estamos na presença de um Deus todo-poderoso, um Deus que merece a nossa atenção, merece toda a nossa dedicação, todo o nosso amor, tá? E como Deus fica feliz quando nós, filhos, conseguimos caminhar com Ele, sabendo que Ele nos ama, que Ele derrama a graça dEle sobre nós. Então nós vamos nesse momento orar, e pós-oração o Ministério de Louvor estará aí nos conduzindo, e pós-oração estaremos ouvindo a reflexão desta manhã, aí com o nosso pastor Erison Gonçalves. Amém? Vamos orar? Papai, muito obrigado por me amar. Ó Deus, se eu não fosse esse Pai tão amoroso, tão gracioso, com certeza eu não estaria nem aqui para falar contigo. Quantas das vezes diante, ó Deus, de um desafio, deixo a desejar porque eu não sei o que fazer, não tenho como resolver, e aí as minhas esperanças se findam. E aí eu começo a reclamar, começo a murmurar, e eu esqueço de olhar para o Senhor, esqueço de esperar com paciência no Senhor. Ó Deus, que o meu louvor, que a minha adoração seja algo sincero, algo que o Senhor receba. Ó Deus, que a minha vida seja realmente, como Paulo disse, um sacrifício agradável ao Senhor. Que a minha vida seja um culto contínuo, que eu não venha dar pausas para se alimentar com os manjares ou com os alimentos que o mundo colocam diante de mim, mas que eu possa decidir, que eu possa se encaminhar sincero, convicto de que o Senhor é o motivo da minha adoração. Só o Senhor merece toda a honra, todo louvor, só o Senhor tem poder para conduzir minha vida. Por isso, Deus, receba, ó Deus, o nosso culto nesta hora como uma oferta agradável, como uma oferta, Senhor, prazerosa, ó Deus, com um cheiro, ó Deus, agradável às tuas narinas, como no passado faziam os sacrifícios. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, e se não estamos andando da maneira correta, que o teu Espírito Santo venha nos corrigir nesta manhã. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Vamos louvar ao Senhor? Enquanto o ministério vai pegando o tom aqui, você que está vendo o teu irmão, mesmo não podendo abraçar, dá um bom dia para ele aí, Bom dia, e que o teu irmão receba o teu abraço, tá? Você que está em casa, receba aí o nosso abraço, que Deus abençoe a sua vida. É um prazer imenso tê-lo conosco nesta manhã. Ô meu querido, bom dia, amada IBS. Bom dia. Obrigada pelo amado. Queridos, queremos convidar a se colocar de pé, porque como nós estudamos hoje pela manhã, o nosso culto, ele não é apenas no templo. O nosso culto, ele é contínuo, ele não para. E o desejo em conhecer e prosseguir em conhecimento ao Senhor, ele deve ser constante. Então nós queremos te convidar a louvar essa canção junto conosco nesta manhã. Te
agradecemos pela rica oportunidade de estarmos na Tua casa, Senhor. Muito obrigada porque nós vivemos num país livre, onde nós podemos cultuar publicamente, Senhor, junto com os nossos irmãos, e podemos declarar a Ti que nós ansiamos conhecer mais de Ti, Pai. Nós já te pedimos, Senhor, que Tu fale conosco nesta manhã e que o Senhor continue se revelando para nós, Pai. Nos dê discernimento para entendermos aquilo que Tu fala para nós. Em nome de Jesus, nós te entregamos esse louvor. Amém. A igreja pode se sentar? Amém. Queremos agradecer o Ministério de Louvor. O pastor Erison Gonçalves já é conhecido nosso, já esteve aqui outras vezes. Nesta manhã, recebeu o nosso convite. Estará trazendo a palavra do Senhor nesta manhã. Que Deus, Erison, possa te abençoar. Tá, meu amado? Aí apresento o filho. A esposa hoje está trabalhando, mas aí para ter certeza da Viviane, mano. Tecladista nato. É igual o esposo também, excelente músico. Bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Amém? Hoje eu estou com o meu segurança, veio me acompanhando. É o Jonathan. Por favor, Jonathan, fica de pé, os irmãos te conhecerem. Está crescendo, né? Graças a Deus, pode se assentar. Como o pastor Mauro disse, estou casado com a Viviane, ela está trabalhando, ela é funcionária da Igreja Batista de Campo Grande, a PIB, é pianista da igreja, então por isso que ela não pôde estar conosco nessa manhã, mas mandou um abraço para todos da igreja, também para a Elaine, e que Deus abençoe a todos. Qual a pior notícia que aconteceu nesse ano de 2020? Qual seria? Mudou a nossa agenda, nossas rotinas, né? A Covid-19. No mundo houve 930 mil mortes, quase 1 milhão, se aproximando a 1 milhão por coronavírus. No Brasil houve na sexta-feira agora, que o coronavírus no Brasil matou 131 mil mortes por Covid. Nos Estados Unidos, 200 mil mortes. A morte não tem sentimentos, é cruel. Ela vai atrás dos recém-nascidos, das crianças, dos jovens, dos adultos, dos idosos, penetra nas comunidades e também nos condomínios fechados. Entra em todos os lugares. Ela não tem dó nem piedade. O mundo responsabilizou quem? A China. Ela é responsável por esse vírus. Mas quem deixou a Covid entrar no Brasil? Será que dava para evitar essas 131 mil mortes de pessoas aqui no Brasil? Quando não há explicação para entender o porquê das coisas, nós muitas vezes culpamos ou dizemos que o castigo veio de Deus, responsabilizamos Deus. Mas quantos morrem por acidente de carro? Pastor Mauro, bombeiro, atende inúmeros casos de acidente. E a estatística diz que 1 milhão de pessoas anualmente morrem por acidente de carro, fora os feridos que ficam por muito tempo aí nos hospitais, reabilitando-se, e nós vemos isso muito acontecer. E a fome na terra? Quantos morrem? Diz a estatística de 4 segundos uma pessoa morre por causa da fome. Sem falar também das doenças, câncer, infarto, AVC, mortes por armas de fogo,
Você vê uma estatística, fala assim, está diminuindo as mortes devido às pessoas estarem dentro de casa, menos acidente de carro, mas acontece que as outras doenças não param. Nós precisamos ir às consultas, aos hospitais, para tratar da nossa saúde. Precisamos estar com a nossa atividade física em dia, porque nós adoecemos também. Fora agora a doença psicológica, pessoas que não estão entendendo esse tempo novo, de ficar em casa, de se guardar. Eu creio que Deus é todo-poderoso e Deus é bom. Não deseja mal para nós. Ele nos ama, pois Ele não nos odeia. Eu creio que a Covid nos ensinou muitas coisas. Quem é o dono da nossa agenda? Tudo mudou, você estava com viagem marcada, passeios, tudo parou. As escolas pararam. Muitas empresas fecharam, impossibilitadas de trabalhar. A nossa agenda mudou. Quais as prioridades da sua vida? Quando isso acontece, nós olhamos qual a nossa prioridade. O que fazer se os templos fecharem? Ficou aqui na live, a internet, Pastor Mauro, a equipe pregando, louvando. Mas se fosse uma perseguição, ele ia ter que fazer isso de casa, né? E olhe lá, se descobrirem da onde ele está pregando. A gente descobriu que nós devemos fazer o dever de casa. Devemos estudar a palavra, orar. Nós temos essa responsabilidade também. E se eu morrer pela Covid ou outra doença, qual a minha certeza da minha salvação? Qual o perigo de associar alguma tragédia, ou a Covid, ou doenças, como punição divina pelo pecado? Sabe por que isso aconteceu? O que está acontecendo? Quem é o culpado? É a justiça de Deus? Uma pergunta. A ira de Deus sobre os pecadores? Outra pergunta. Como podemos responder a esses questionamentos? Através da Escritura. Podemos encontrar respostas. Vamos fazer a leitura da Palavra de Deus nesse momento? Vamos ficar de pé em reverência à Sagrada Escritura. Lucas capítulo 13, do versículo 1 ao 9, vai ser projetado. Você que está acompanhando pela internet também, abra sua Bíblia. Eu vou ler os versículos ímpares e a igreja aqui, presencial, vai ler os versículos pares. Peço que leia forte, para quem esteja aí acompanhando pela internet, possa ouvir a voz da igreja. Lucas 13, a partir do versículo 1. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhes falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ordenou então ao homem que lá trabalhava: escuta, eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente.
e se der fruto, ficará. Se não, depois a mandará cortar. Vamos orar? Feche seus olhos. Ore comigo nesse instante, repetindo uma oração bem simples. Senhor meu Deus, fala comigo nesta manhã. Eu preciso ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. O título que Deus colocou no meu coração para esse dia, para essa manhã, foi Seguindo o Plano de Deus. Vamos repetir, somente os homens. Seguindo o Plano de Deus. Agora as mulheres. Seguindo o Plano de Deus. Todos juntos? Seguindo o Plano de Deus. Você que está acompanhando pela internet, seguindo os planos de Deus. Deus tem um plano geral para todos nós, para a terra. E Ele também tem um plano específico para você que está aqui essa manhã e você que está nos acompanhando pela internet. Por isso, continue firme nos propósitos de Deus. Ele tem um plano de bênção, de vitória para você. Amém? Deus é bom. Olha o que diz Jó, capítulo 42, versículo 2. Você vai ter que ser bom de Bíblia acompanhando ou anotando. Fique atento. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó passou por inúmeras dificuldades. E no final, no capítulo 42, ele entende o plano de Deus para a sua vida. Olha o que diz Provérbios 16:1. O homem fazem planos, mas o Senhor tem a última palavra. Olha o que diz também Jeremias 29:11. Pois eu sei os planos que tenho para vocês. São planos de prosperidade e não de desgraça. Planos que se concretizarão num futuro de esperança. Pensam, olha quantas coisas boas, quantos planos gerais e específicos Deus tem para nós. Olha Isaías 55, versículo 9. É bom e rápido na palavra. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha o que John Wesley dizia em suas pregações. Dei-me 100 homens que amem a Deus de todo o coração, que nada temam a não ser o pecado, e mudarei o mundo. Quantos homens você precisa, Pastor Mauro, para mudar somente o Silvestre? Vamos observar o panorama de Lucas que nós lemos, capítulo 9, do versículo 1 ao 9. Mostra uma visão política, a questão do mal relacionada ao pecado e uma clara resposta de Jesus, uma urgência ao arrependimento, assim evidenciando uma vida frutífera. No texto que lemos, podemos dividir em duas partes, é claro. Capítulo 9, do versículo 1 ao 5. Jesus é informado das mortes dos galileus quando praticava seu ritual de sacrifícios no templo, assim misturando o sangue deles com o sacrifício. E a queda da torre de Siloé, que matou 18 pessoas. E depois tem a segunda parte, que é do versículo 6 ao 9, a parábola da figueira. A parábola da figueira que tinha 3 anos sem fruto e recebe a chance de mais um ano para completar sua missão. Qual o prazo de misericórdia de Deus para a humanidade? Imagina se fosse só mais um ano. O que seria de nós? Abra sua Bíblia aí e acompanhe capítulo 13 de Lucas. Nós vamos estar estudando
agora, nesse momento, a palavra de Deus. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue, versículo 1, sangue de Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Galileus foram mortos pelos soldados de Pilatos. Pode ser em perseguição, a Bíblia não diz claramente, mas foram assassinados no momento que eles estavam sacrificando no templo. Por isso, no versículo 1 diz que o sangue se misturou com o sacrifício deles, que tinham acabado de fazer. Para os judeus, esse incidente poderia ser o estopim de uma grande guerra contra os romanos. Quem era o Pilatos? Essa pessoa que eles estão dizendo aqui, vocês lembram? Aquele que, no julgamento de Jesus, lavou as suas mãos. Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Se você abrir aí Lucas capítulo 3, versículo 1, há referência que ele era governador da Judéia. Tinha esse título de procurador romano, no reinado de Tibério. Foi um dos mais cruéis líderes romanos. Assim, seu governo foi marcado por extrema violência, corrupção, conduta abusiva e frequentes execuções sem julgamento. Pilatos também foi que introduziu em Jerusalém as insígnias em uma forma de idolatria ao imperador Tibério, e que deu a origem a uma revolta dos judeus, que foi pelos soldados, foi tratada como uma revolta e foi destruída pelos romanos. A opressão romana, você pode falar política, econômica e também religiosa, crescia exponencialmente. Os romanos estavam muito violentos e as pessoas estavam com medo, tanto aqueles que estavam seguindo a Cristo e aqueles que eram judeus ainda, que seguiam a palavra do Velho Testamento. O domínio romano estava entrando em conflito com as crenças dos judeus e dos seguidores de Jesus. Assim, o povo esperava o surgimento de alguém que pudesse liderar uma revolta. Esse alguém que enfrentasse os romanos e se tornasse o rei dos judeus. Quantos e quantos anos eles esperavam por um novo rei? Lembra da época dos reis de Israel? Eles tinham lembranças boas desse tempo. E eles esperavam alguém que pudesse protegê-los, porque eles estavam sofrendo muito, com impostos muito pesados, com a perseguição à sua religião. Observe o versículo 2 aí de Lucas, capítulo 13. E respondendo Jesus, disse-lhe: cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Uma pergunta. Versículo 3. Não, vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. No versículo 2 e 3, os judeus tinham em mente a tragédia que aconteceu por causa do pecado de Pilatos. Foi ele que mandou perseguir aqueles cristãos dentro do templo. Eles estavam pressionando a Jesus para reagir à violência e assim incitar uma guerra contra os romanos. Jesus precisava liderar essa guerra para ser o libertador e o rei que tantos eles esperavam, um rei terreno. Mas Jesus dizia que o seu reino era celestial, o seu reino era sem início e sem fim. Veja comigo, João capítulo 9, versículo 1, 3, como os discípulos de Jesus também julgava um cego de nascença. Rápido. Caminhando Jesus, João, versículo 9, de 1 a 3. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego?
Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi que se manifestem nele as obras de Deus, a glória de Deus. Ele foi curado sem crer. Foi curado sem crer em Jesus. Somente no segundo encontro que ele creu. Se você folhear um pouquinho mais para frente, no versículo 38, depois que ele foi expulso pelos judeus do templo, ele se encontra com Jesus e Jesus fala do seu amor, fala que ele que o curou e ele crê, adora ao Senhor. Coisa linda, né? A questão do pecado e do sofrimento é um paradoxo, irmão. Tenho certeza que eu não vou conseguir descortinar toda a teologia sobre a questão do mal, a questão do sofrimento, a questão do pecado somente pela manhã. É muito paradoxo e é uma tensão. E nós temos um pouco disso também. Você comete um pecado, você comete um deslize, você sai no mesmo dia e bate com o carro, alguma coisa dentro de você fala: tá vendo? Você pecou. Alguma coisa que nos chama a atenção pelos nossos erros. É intrínseco. É um paradoxo, é um mistério. Jesus veio para ensinar algo que muitos anos o povo estava generalizando. Tudo é pecado. Tudo que acontece de ruim é pecado. O sofrimento e a tragédia não é culpa de Deus. Seja bem claro isso, você que está nos acompanhando pela internet. As calamidades, as tragédias não é culpa de Deus. Não é porque seus pais pecaram, nós lemos isso agora, cego de nascença, ou por causa do nosso pecado. Jesus está nos ensinando, Deus não paga o mal por mal. É bom, Deus quer nos salvar, Ele quer te salvar. Com a cura, sem arrependimento, não temos salvação. Entende isso? Sem arrependimento e com cura, é o caso desse cego na primeira parte. Não tinha salvação. Só depois, no segundo momento que ele creu, aí sim, cura e arrependimento trouxe salvação. Sem cura, mas com arrependimento, há salvação, há vida eterna. Sem a cura e sem arrependimento, não há salvação. Com cura e arrependimento, é coisa boa demais. Há salvação, há festa nos céus. Mas quem decide que vai curar? Deus. Quem decide que eu preciso me arrepender? Você. Juntamente com o Espírito Santo, tratando o teu coração, dizendo que você precisa retornar ao primeiro amor. Veja comigo também Lucas capítulo 5, versículo 19 ao 23. Rápido. Lucas capítulo 5, versículo 19 ao 23. Diz assim, versículo 18, melhor. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. 19, não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subiu no telhado. O desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E no versículo 23 diz: qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou levanta e anda? Qual é o mais fácil dizer, você está salvo ou você está curado? A questão novamente é exposta, pois certamente eles imaginavam que a pessoa paralítica estava pagando por seus pecados ou dos seus pais. Quando Jesus perdoa os seus pecados, eles acreditavam, se ele estava em pecado, ou os seus pais,
e agora ele não tem pecado, ele tinha que levantar na hora, na cabeça daqueles discípulos, daquelas pessoas que estavam ali. Mas não aconteceu. Jesus só estava o quê? Nesse momento aqui, salvando ele, independente se fosse curar ou não. Eles duvidaram, e Jesus diz o seguinte: qual é o mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados ou está curado? Levanta e anda. E aí, no mesmo momento, aquele paralítico levantou e andou. Isso evidencia que o sofrimento das pessoas envolvidas pode ter um final feliz. Com certeza, quando se encontra com Jesus. Quando nos encontramos com Jesus, tudo muda. Com os pecados perdoados, temos salvação. E por isso já somos abençoados por Deus. Podemos já frutificar e testemunhar. Vamos voltar rapidamente para o texto. Lucas capítulo 3, agora versículo 4 e 5. Vejamos que Jesus cita agora o caso da queda da torre. Acompanhe na sua Bíblia. Versículo 4. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou. Jesus dizendo: cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Agora fica mais fácil de entender. Ele está colocando aqui uma medida para todos. Olha o 5. Não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo, todos. É todos, irmão. Não é alguns. Todos morrerão. Nós vamos morrer, irmão. Não tem jeito. O tempo vai passando e vai chegar a nossa hora. Você pode citar, não, mas Enoque andou com Deus e subiu. Tudo bem. São exceções. A regra. Mas se Jesus não voltar, nós subiremos para estar com Deus através do nosso pacto com Deus. Agora, se ele voltar, também subiremos com ele. De certa forma, todos nós subiremos, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus. Aparentemente existia aqui uma conjectura. Uma conjectura é um fato extrabíblico. Uma conjectura. Que o financiamento dessa torre, diziam que estavam construindo um arqueduto de água, estava sendo construído com os impostos cobrados muito caro, a preço de ouro, aos judeus. E também do desvio do dinheiro do tesouro do templo. Isso era pior para os judeus. Pilatos estava desviando o dinheiro do tesouro do templo. Então a tragédia da queda da torre, consequentemente a morte dos 18 homens, 18 pedreiros, estavam trabalhando naquele local, foi o quê? Juízo de Deus na cabeça daquele povo que estava ali colocando Jesus contra a parede. É juízo de Deus na concepção dessas pessoas. Tinha como fundo, pano de fundo, foi o pecado de Pilatos que provocou essa tragédia. A primeira e a segunda, quem é o culpado? Pilatos. Terrível. Precisamos fazer alguma coisa para deter Pilatos e essa gangue de romanos aqui em nossa terra. E aí Jesus, citando esse caso da queda da torre de Siloé, que deve ter sido uma grande tragédia naquele tempo, que chamou a atenção de todos, ele fala que eles precisam se arrepender. Imagina, tu vai com uma notícia ruim para uma pessoa, ele diz, nada por nada, falando, você precisa se arrepender. Estou procurando guerra, eu tenho que me arrepender? De quê? Ele chama a atenção daquelas pessoas que estão ali. Se arrependam, porque todos vão morrer. Todos vão perecer. Ao invés de concordar com os seus argumentos daquelas pessoas que estavam ali,
contra Pilatos, argumento contra Pilatos, contra a política, contra a economia daquele tempo, contra tudo que estava dando de errado naquele tempo. Jesus aponta para a salvação. A mente de Jesus, o propósito de Jesus não poderia parar. A causa da morte dos cristãos são inúmeras, que estão sendo perseguidos hoje nos países fechados, tsunamis, acidente de avião, acidente de carro, doenças, acidente de moto, tem inúmeros. Sendo cristãos queimados, outros, afogamento, quantas e quantas pessoas morrem afogadas durante o ano, por imprudência. Se acha forte, se acha grande nadador e vai contra o imenso oceano, o imenso mar. Ou seja, todos nós vamos de uma forma ou de outra, de uma maneira ou de outra, dormindo, vamos morrer, vamos perecer. Mas Jesus está falando que o mais importante é a salvação, é o arrependimento dos nossos pecados e receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Jesus reagiu àquela afirmação daquelas pessoas, daquelas informações sobre as tragédias. Não podem ser medidos pelos pecados. É claro, medido. O meu pecado é maior, o seu pecado é menor, por isso que você está sofrendo, por isso que você está doente. É inconcebível. Jesus está dizendo isso aqui. Não podemos medir o tamanho do nosso pecado para dizer que estamos sofrendo ou não. Jesus estava caminhando para o plano redentor. Ele tinha bem claro que pecadinho e pecadão seria diante da cruz levado por ele. Por isso ele está falando, todos os pecados eu vou receber, independente de pequeno ou grande. Ele tinha uma missão, ele tinha um plano, e esse plano não poderia ser corrompido, desviado. Pode ser que Deus tenha, e com certeza, um plano individual para você, para a sua família, para os seus filhos, para você que está acompanhando pela internet, mas você não pode corromper o chamado de Deus para a sua vida, não pode deixar ser influenciado por esse mundo pecaminoso, o sistema dele que nos encaminha para a guerra, violência e destruição. Sabemos que Deus conhece cada um de nossos pecados, secretos, guardados e 7 chaves, mas ele diz em Romanos 6:23 o quê? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabemos a consequência do pecado, a morte, mas a salvação, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por isso podemos festejar, nos alegrar nessa manhã. Perante essas duas tragédias conhecidas, obrigado, irmã, por todos, Jesus aponta a urgência do arrependimento e da salvação, o que a gente leu, versículo 3 e 5. É o mesmo versículo igual, Jesus repete, significa realmente a ênfase na declaração do Mestre, arrependimento e conversão. E aí eu pergunto para você, o que é arrependimento? É para quando? É para amanhã? É para hoje ou para ontem? Arrependimento envolve mudança de atitude e de vida. Mudar a mente está ligado com a facilidade de perdoar. Não guarda rancor, você perdoa porque você mudou, você é convertido. Dar a outra face, vontade de orar, ler e entender a palavra de Deus, caminhar com Deus e com os irmãos, ser fiel nos dízimos, ter uma vida convertida de coração. E aí você analisa isso aqui e pergunta, eu estou em pecado? Se não perdoar o irmão? Sim, precisa se arrepender. Se não ler a Bíblia nem orar, eu estou em pecado? Sim. Você tem um compromisso, um pacto com Deus. Se não der outra face, eu estou em pecado? Sim, precisa se arrepender. É tão claro, é tão evidente aqui. Se eu não caminhar com Deus e com os irmãos, eu estou em pecado? Sim,
Precisa se arrepender e se voltar-se para a obra completa de Deus para a nossa vida. Se eu não for fiel nos dízimos, eu estou em pecado? Sim, precisa se converter o teu bolso. Ou quem foi que abriu a porta para você estudar? Quem foi que abriu a porta para o seu emprego? Quem tem sustentado você, a sua família? Quem tem te dado saúde, tantas coisas boas, se eu pelo menos não devolvo o que pertence a Ele? E você se diz que não está em pecado? Precisa se arrepender, claro, se arrependa hoje. A variação da palavra arrepender, pastor Mauro, aparece 72 vezes na Bíblia. Eu fiz esse estudo aqui e percebi que a palavra arrependimento aparece 25 vezes, na versão Almeida Revista Atualizada. A palavra arrependeram 9 vezes. A palavra arrependam 2 vezes. Arrependido 7 vezes. Arrependeu 8 vezes. Arrependo 4 vezes. Arrependei-vos 5 vezes. Arrependera 5 vezes. Arrepender-se 2 vezes. Arrependi 1. Arrepender 1 vez. Arrependem 1 vez. Arrependeis 1 vez. Arrependeste 1 vez. Meu Deus, precisamos nos arrepender realmente. A Bíblia clara aponta ênfase claro para arrependimento, mas tem a sua variação da palavra arrependimento. Preste atenção, se você falar conversão, eu preciso me converter, então eu preciso também me arrepender. Como a conversão sem arrependimento? A conversão aparece aproximadamente 45 vezes na versão Almeida Revista Atualizada. Convertei-vos 16 vezes. Para com isso, pastor. Converter 15 vezes. Converterá 8 vezes. Converteram 6 vezes. Mas também há variação de confessar. Que isso, pastor? É muita coisa. Realmente, Jesus está falando que precisamos também de uma mudança total, arrependimento, conversão, confessar. Olha o que diz no Evangelho. Mateus 3:2. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4:17. Daí por diante passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Marcos 1:15 dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Atos 2:38, não para. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados. Remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Não para. Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. As duas palavras que a gente viu juntas. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Atos 17:30. Ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância do nosso passado sem Jesus. Não levou. Agora, porém, notifica aos homens que todos, de toda parte, se arrependam. Lindo, Jesus. Saber que a resposta para uma vida frutífera está envolvido arrependimento. Olha o que diz Daniel 9:4. Orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para os que te amam e guarda os teus mandamentos. Olha Salmo 32, versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Mateus 10:32, está lá. Portanto, todo aquele que confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Sermão pregado de Jonathan, cadê o Jonathan? Jonathan Edwards, em 1741,
foi tomada por zelo, temor e clamor por arrependimento. O tema, você já deve ter ouvido falar, pecadores nas mãos de Deus irado. Com referência a Deuteronômio 32, versículo 35, minha vingança é a recompensa ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo e as coisas que lhe hão de suceder se apressam a chegar. Dizem que as pessoas se agarravam no banco para não cair no inferno quando o pastor pregava, e era uma mensagem, dizem os teólogos, lida, sem essa retórica de diminuir a voz, aumentar, lida, e as pessoas se agarravam no banco, as pessoas começaram a gritar. A igreja foi tomada por gritos, lamentos e clamores. O que farei para ser salvo? As pessoas gritavam: oh, estou indo para o inferno. Oh, o que farei por Cristo? Um dos ministros registrou que os gritos agudos e clamores eram comoventes e admiráveis. Meu Deus! Primeira aplicação. São só duas. Primeira aplicação. Qual o plano de Deus para a minha vida? Qual o plano de Deus para a minha vida diante dessa mensagem que nós estamos ouvindo? Qual o plano de Deus para a minha vida? É claro, eu e você. Eu não estou fora não. Precisamos nos arrepender, crer em Deus, trabalhar na obra de Deus, ser uma bênção para sua família. Respeite ela. Ela tem cuidado de você. Família é preciosa. Levar consolo para os que sofrem. Vencer as tentações. Passar pelas provas que Deus coloca em nossa vida. E usar tudo que Deus te deu para a glória dele. Primeira parte encerrada. Tem tempo para a segunda? Vamos lá, rápido. Versículo 6, é uma continuidade, mas a gente entende que aqui há uma pausa, e ele entra com uma parábola. E se você observar no versículo 1 diz lá, do capítulo 13, de Lucas, capítulo 13, se você observar, parece que está acontecendo alguma coisa depois. Naquela ocasião, não sei como está a sua versão, mas naquela ocasião, ou seja, eles já estavam ali. E se você ir no capítulo 12 de Lucas, você vai observar, versículo 1. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar. Primeiramente aos seus discípulos, e depois a todos que estavam ali. E vai falando, até chegar ao capítulo 13 e não termina, é uma sequência. E encerra essa sequência com uma parábola. A parábola aponta para a verdade. A gente não pode tirar detalhes da parábola e fazer uma doutrina. Os teólogos exegetas falam que isso é um erro. Buscar detalhes na parábola para trazer um ensinamento de doutrina. Mas sim, verdades absolutas para nos mostrar o caminho e o plano de Deus para a nossa vida. Veja comigo, versículo 6. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não achando. É comum, né? O dono da figueira vai procurar fruto nela. Se você tivesse uma figueira, também procuraria, não é isso? Mas você plantaria uma figueira numa plantação de uvas? É estranho. Somente uma figueira numa plantação de uvas. Quer dizer que as uvas estavam o quê? Dando fruto.
Sua figueira que estava ali 3 anos e estava tirando o quê? Os sais minerais da terra, impedindo as outras de dar fruto. Às vezes acontece isso nas igrejas. Jesus está falando para os seus discípulos. Pessoas que não dão fruto e sugam a igreja. E ele está mostrando aqui, é uma advertência clara agora à liderança da igreja. Aqui tem estatuto, regimento interno, que aponta para o tempo de um líder que está à frente, trabalhando na igreja. É um paralelo que eu estou fazendo. De repente, 1 ano, 2 anos. Imagina essa pessoa sem dar fruto nenhum, sem trabalhar, sem exercer a sua função, como espera Jesus, não o pastor, como espera Jesus. Jesus está observando, cadê seus frutos? Parece isso aqui, Jesus está vindo e a palavra figueira aparece 35 vezes na Bíblia. Eu fiz essa pesquisa. Aponta geralmente para a nação de Israel e especificamente também para a sua liderança nesse caso aqui. Uma figueira plantada em uma vinha. Os frutos da figueira são praticamente o ano todo, eu pesquisei. O ano todo dá figo, irmão. Falam que é 10 meses, só 2 meses que fica para descansar. 10 meses dando fruto. Praticamente você encontra figo o ano todo. No caso de não der fruto, indica que o povo o quê? Se corrompeu, a liderança está corrompida. Ou idolatria, ou uma liderança realmente perdeu o seu chamado. Olha o versículo 7, acompanha comigo. Ordenou então ao homem que lá trabalhava, escuta, eis que há 3 anos venho aqui procurar fruto nessa figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Quando estava pastorando numa garça, eu estava fazendo ainda um protótipo de um regimento interno, dizendo membros que são membros, mas não trabalham, inúteis, biblicamente. Constar no hall de membros, mas com essa palavra não de inútil, mas sem poder de voto. Vai decidir se não está nem vindo na igreja sem trabalhar. Está inerte esse irmão, parado. Não tem poder de voto. Mas não deu para continuar, que o pastor saiu da igreja na paz do Senhor, porque tinha um planejamento para a minha vida, um chamado, e eu preciso obedecer. Mas isso é uma outra história. Veja comigo, o versículo 8. Mas o trabalhador respondeu, deixa ficar ainda este ano. Mais 1 ano, por favor, que eu vou cavar em volta e deitar-lhe estrume. Essa palavra estrume é uma vez que acontece aqui, na parábola. Dificilmente usam. Alguns teólogos falam que é uma palavra irônica para aquele momento, mostrando que eles precisavam de ajuda. Essas pessoas que estão inúteis no trabalho do Senhor precisam de ajuda, precisam voltar ao início da caminhada e entender o que Deus, o plano de Deus, o chamado de Deus para ela. Jesus está falando aqui nesse momento, mostrando que nós somos parte dele e precisamos dar fruto. Nós somos essas sementes de Deus e precisamos frutificar. E aqui o guardador desse campo pediu mais 1 ano de misericórdia. E o versículo 9 diz, e se der fruto ficará, e se não, depois mandará cortar. E agora? Uma liderança que teve o tempo de 3 anos para frutificar,
E mais um ano como se fosse a última chance. Senão vai ser cortado. Qual tipo de frutos Jesus estava apontando? Provavelmente frutos de arrependimento. Lembra da passagem de Lucas 3, versículo 8? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não começais a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado, a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Olha o alerta. É claro esse alerta para toda a igreja. A igreja de Jesus é um chamado agora de Deus, a liderança daquele povo, que ao observar as pessoas que vieram buscar guerra, Deus está chamando a liderança forte para continuar no planejamento que Ele mostrou para aquele povo, para aqueles discípulos. Precisamos continuar. E a segunda aplicação para essa manhã, e para você pensar, refletir, seria, vamos ler juntos? Se você tivesse mais um ano para mudar a sua vida, como a figueira, o que faria? Mais um ano, mais uma oportunidade. Se a igreja tivesse te dado mais uma oportunidade para você trabalhar, para você exercer o seu chamado, para você ser referência, o que mudaria na sua vida? Nessa mudança de pandemia que trouxe a toda a sociedade, nós mudamos por força, mas por Cristo. O que você mudaria? Os seus pensamentos, suas intenções. Deus te chamou para ser abençoado, para dar fruto, para construir sua felicidade. Meu filho escreveu lá na parede dele, lá, com folha de ofício, né? Quando tinha acho que 5 anos. Você pode construir sua felicidade. Aí eu falei, termina com Jesus. Ele falou, pai, não dá mais para colocar. Já está feito. Mas faltou uma coisa. Com Jesus, construa a sua felicidade com Jesus. Porque muitas pessoas estão tentando construir a felicidade pensando somente em si próprio, com suas vaidades, com o seu orgulho, nos princípios mundanos. Você até olha e observa um bom trabalhador, mas precisa de arrependimento, precisa de salvação. Assim como você e eu nos arrependemos e confessamos Jesus para viver o novo de Deus. Quem quer viver o novo de Deus, uma nova oportunidade para trabalhar, para exercer o seu chamado, para dar fruto. 100 por 1, 300 por 1. Quantos frutos Deus nos chama, Deus nos pede, Deus verifica nosso interior. Ele te separou para andar na luz. Aleluia! Para brilhar. Ser tu uma bênção, seja uma bênção no seu bairro, seja uma bênção para a sua igreja. Nenhuma maldição te acompanhará. A morte não é o fim, irmãos. Temos uma eternidade para desfrutar com Jesus. Amém? Vamos orar? Você que está acompanhando pela internet, entendeu essa mensagem? Também gostaria de orar essa manhã, pedindo uma oportunidade novamente. De repente você não quer mais um ano, só quer mais uma semana. Você só quer mais uma oportunidade para viver um novo de Deus, uma nova realidade. Os irmãos que estão aqui também, presencialmente, entenderam essa mensagem. Também gostariam
de continuar servindo o Senhor, trabalhando na obra de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Chamar aqui o pastor Mauro, vai estar também junto comigo aqui. E vamos estar orando juntos. Ele orando pela sua igreja, colocando a sua igreja debaixo da cruz, no altar do Senhor. Pai, muito obrigado por esta palavra, ó Deus, que nos direciona, ó Deus, a nos colocarmos de pé, tomarmos, ó Deus, uma decisão simples, mas que transformará a nossa vida e aqueles que estão em nossa volta. Pai, precisamos sim nos arrepender todos os dias daquilo que temos deixado de fazer, daquilo que fazemos. Olha o que Tiago diz, que aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Então precisamos nos arrepender, precisamos confiar no Senhor e aproveitar a oportunidade dada para produzirmos. Abençoa-nos, Pai. Que momento bom, ó Deus, temos vivido. Que momento, ó Deus, propício ao crescimento temos vivido. Ajuda-nos a avançar, ajuda-nos a entender que a salvação, ó Deus, ela é dada a todos, mas precisamos aceitá-la, precisamos agarrá-la, precisamos continuar firmes, ó Deus, no Senhor, porque a nossa vida pertence a Ti, Pai. Ó Deus, aqueles que, ó Deus, entenderam esta palavra, aqueles que foram tocados pelo Espírito Santo, que o Senhor venha confirmar isso em cada coração nesta hora, ó Deus, através, ó Deus, de um amigo, através de uma pessoa para caminhar junto com esta pessoa, para que ela possa continuar produzindo. Perdoa-nos, Pai, livra-nos de todo mal, abençoe, Senhor, o pastor Éristo, ele, a Viviane, Senhor, o Jonathan, cada vez mais. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, que Deus abençoe a sua vida, tá? Muito obrigado aí. Então, leva aqui obrigado aí a quem providenciou a água. O nosso bebedouro agora está congelado. Então, se você quer beber água, já tem que lamber o bebedouro, tá? Porque está uma pedra. Amém. Isso aí, tá? Nós estamos, né, em campanha de missões nacionais. Já foi dado o pontapé inicial à campanha. E na terça-feira, agora, tá, às 19h30, no Instagram das Mensageiras, não é isso? Instagram das Mensageiras do Rei, estará acontecendo, tá, aí esta live com a missionária Rosemary, tá? Ela é de São Paulo, Então, os irmãos, fiquem ligados, fiquem atentos. Ao invés de ficar postando vídeo com palavrão e coisa errada nos grupos da igreja, fiquem atentos para quando postar uma coisa boa, você está ligado, tá? Coisas que não prestam. Amado, deixa o Bolsonaro em paz, deixa a Lula em paz, deixa os partidos em paz. Se ligue na palavra de Deus. Então fica ligado lá na palavra de Deus. E quando pintar informação, você vai entrar lá e vai ver, tá? Vocês acabaram de ouvir uma mensagem aqui de informações que chegaram para trazer problema. E informações chegam só para trazer problema para a gente. Que teu time está no final da tabela, isso da tabela. Fique tranquilo que você não vai ganhar os milhões que eles ganham, tá? Mas você pode perder teu casamento, perder aí tua paz, perder teu emprego por bobeira. Mas fica ligado nessas coisas. Os grupos da igreja servem para isto. Então, terça-feira vai acontecer essa live. Participa. É triste, é lamentável, tá? Ver lá 20 pessoas, 15 pessoas assistindo, tá? Mas na hora de falar besteira, na hora de comentar sobre política e outras coisas mais, tem um monte de gente. Então precisamos produzir. Acabamos de ouvir uma mensagem. Não adianta estar simplesmente plantado para ocupar espaço na terra, tá? Precisamos produzir. Participe dessa live. Eu tenho certeza que o que nós temos ouvido, assistido, vai nos fazer caminhar. Porque olha só, amado, tá? Porque Ele nos amou, tá? Ele me amou, Ele nos amou, Ele nos ama sempre. Depois eu vou colocar lá no grupo da liderança e também botar, se alguém quiser me peça. Eu acabei de ler um livro, Comunidade Cativante, tá? Agora, como é que minha comunidade vai ser cativante se eu não estou produzindo? O autor vai bater nessa tecla. Que bom seria se cada irmão tivesse, né, acompanhando o outro irmão, estudando a Bíblia, orando com essa pessoa, fazendo o reino produzir. Estamos muito preocupados em fazer a igreja crescer em termos de estrutura. Isso aqui vai ficar tudo aqui, amado. Isso vai ficar para trás, mas pessoas não. Pessoas precisam ir para o céu que você deseja. Agora, se você não tem certeza da salvação,
Tá? Continue aí preocupado, porque o Covid vai te pegar a qualquer momento e você vai morrer. E aí, querido, é problema teu. Agora, se você tiver certeza da salvação, é ele, é câncer, é acidente, tá? O que for te pegar, não vai ter problema, que você vai estar no céu com Cristo. Amém, amados? Mas enquanto você estiver vida, produza. Leia a Bíblia, leia livros, tá? Compartilhe o amor de Deus, fale de Cristo, para que você não fique criando problemas. Eu tenho certeza, Eres, qualquer estatuto, qualquer igreja, se tentar mexer, tá, nele e botar essas coisas, os crentes que produzem, que nos produzem, o pastor vai sair ou vai arrumar problema. Toda reunião de associação, quando vai mexer em estatuto, tem problema. Então, por mim, não mexi em estatuto de nada, deixa como está, porque a gente não precisa de estatuto para funcionar. Nós não precisamos de papel para funcionar. Precisamos sim ser convertidos. E o convertido produz. Quem não trabalha, dá trabalho. Então precisamos estar atento a esta palavra para que possamos avançar. O crescimento do reino e da igreja depende de você. Amém? Depende de mim. E se eu não fizer nada, não adianta eu ficar reclamando que está ruim, porque as coisas vão melhorar. Então terça-feira participe. Estamos aí caminhando para o nosso retiro de casais. A gente fala retiro de casais porque o povo não entende o que a gente fala. Na verdade, o nosso aqui no Silvestre não é retiro, é segunda lua de mel. A gente fala retiro porque quando se fala lua de mel, ninguém entende. Aí se fala, já teve lua de mel? Já. O que é a lua de mel? Eu saio com a minha esposa, é isso aí, é lua de mel. Mas como o povo não entende, fala retiro, para poder facilitar. Mas o nosso aqui é lua de mel. A ideia é investir, tá, tempo num espaço para que o casal cresça. Para que o Covid fez, o retiro faça. Para que você entenda que você é casado. Que você tem uma companheira, um companheiro. Então a gente bota o casal lá para ele ter uma segunda lua de mel, para ele se conhecer. Para ele saber que tem uma patroa e que tem um patrão lá e o negócio funciona. Amém, amado? E qualquer dificuldade me procura que eu te ensino. Tá? Eu fui ensinado, eu te ensino. O negócio é bom, tá? E funciona. Mas a gente faz uma segunda lua de mel, vai ser agora em abril. No
Ó Deus, muito obrigado por cada, ó Deus, pessoa que ofertou nesta hora, cada pessoa que ofertou, ó Deus, seu culto, sua vida, tem ofertado diariamente, ó Deus, tempo, dedicação à Tua Palavra, ó Deus, divulgar esta palavra também a outros. Ó Deus, continue abençoando aqueles que estão conduzindo, Senhor, administrando os recursos que chegam até nós, que possamos administrá-los da melhor maneira possível. Muito obrigado, Deus, pela palavra que ouvimos hoje. Palavra de desafio, uma palavra de confronto, mas uma palavra também, ó Deus, que nos direciona ao continuar produzindo, a continuar fazendo o que o Senhor tem colocado diante de nós, porque o plano que o Senhor tem para nós é um plano de prosperidade, é um plano de paz, é um plano de nos fazer avançar. Abençoe cada um, possamos, ó Deus, agora executar tudo aquilo que ouvimos nesta manhã. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Felipe, que nos visita. Abençoe ele, a sua igreja. Muito obrigado também, ó Deus, pela vida do pastor Erison, do Jonathan. Ó Deus, muito obrigado por aqueles que estão, ó Deus, nos acompanhando através da internet. Muito obrigado por aqueles, ó Deus, que completaram mais um ano de vida. Ó Deus, abençoe a dona Cacilda, abençoe a dona Almerinda. Ó Deus, todos aqueles, ó Deus, que essa semana completaram mais um ano de vida, mais um ano de casamento. Muito obrigado. Faça os teus filhos, ó Deus, se sentirem amados, abraçados nesta hora, que a família possa, ó Deus, estar, ó Deus, ali juntinhos, abraçando, festejando, comemorando mais um ano de vida. E aqueles pais que estão enfermos, estão hospitalizados, como a irmã, ó Deus, da irmã Maria Helena, ó Deus, alguns, ó Deus, a mãe do pastor Wagner, ó Deus, alguns amigos pastores que estão aí, ó Deus, com Covid, Senhor, cada familiar, cada amigo nosso, cada parente, ó Deus, cada amigo de trabalho, abençoa-os pelo poder do Teu nome, que possamos ser agentes de paz, de alegria, que a nossa presença, que o chegar desses nomes até nós, possam, ó Deus, trazer certeza àqueles que os trazem, e que possamos orar por eles, para que a Tua graça recaia sobre eles, e que eles possam, ó Deus, estar no nosso meio, ou no meio de seus familiares e igreja, o mais rápido possível. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Que o Senhor nos abençoe, tá? Um bom dia para todos, e até logo mais, quando aqui estaremos mais uma vez. Um grande abraço, amigos.